Sabe quando a gente olha para um projeto gigante, super importante, e ele parece tão, mas tão complexo que a gente nem sabe por onde começar? Parece uma montanha impossível de escalar, né? Pois é, e se eu disser que existe uma única pergunta que pode transformar essa montanha num caminho claro e direto? É sobre isso que a gente vai conversar. Pois é, essa sensação de estar paralisado, acho que todo mundo conhece. A gente sabe o que tem que fazer, mas a quantidade de coisas é tanta que a gente simplesmente trava, fica preso, adiando o que é importante, só porque o todo parece grande demais. E é exatamente sobre como quebrar essa paralisia que a gente vai falar agora. E aqui, olha, aqui tá a chave de tudo. A pergunta que corta toda a enrolação, toda a complexidade é esta: quais são os passos, e aqui vem a palavra mágica, mínimos necessários para finalizar o projeto? Não são os passos ideais, nem os mais elaborados, muito menos os perfeitos. São só os essenciais. Essa pergunta, ela muda o jogo completamente. Tá, mas como é que isso funciona na prática? Bom, antes de mais nada, é super importante deixar claro. Identificar os passos mínimos não é pegar atalho, não é fazer um trabalho mal feito, nada disso. É que os passos que são desnecessários são exatamente isso, desnecessários. Eliminar eles libera nossa energia para a gente focar no que realmente importa. A primeira prova disso vem da história de um garoto que estava trabalhando num projeto para se tornar um Eagle Scout. Para quem não sabe, essa é a maior patente dos escoteiros, então era um projeto super importante que estava dando uma dor de cabeça enorme. E o pior, estava completamente empacado. E aí, ao fazer a pergunta dos passos mínimos, aquele projeto que parecia um monstro de 7 cabeças se resumiu a isso aqui: 4 tarefas, simples, claras e diretas. De repente, o caminho apareceu. Cada passo era uma coisa concreta, algo que dava para fazer. A paralisia sumiu. E o resultado? Bom, o projeto foi de totalmente empacado para finalizado num piscar de olhos. O garoto conseguiu se tornar um Eagle Scout uma semana antes de fazer 14 anos. Isso mostra, na prática, o poder de focar só no essencial para conseguir, de fato, terminar as coisas. Agora, vamos para uma segunda história. O autor conta de um amigo de infância que sempre tirava notas melhores que ele, mesmo parecendo estudar menos. E o segredo do amigo era muito simples. Quando um professor pedia alguma coisa, ele fazia exatamente o que foi solicitado. E nada mais. O que a gente vê aqui é a diferença crucial. De um lado tem o esforço extra, que muitas vezes é só um enfeite, sabe? Ler mais do que precisa, pesquisar o que não foi pedido, enfim, se ocupar com o desnecessário. Do outro lado tem o essencial, fazer o que foi solicitado e ponto. Claro, o esforço extra de um cirurgião para evitar uma infecção é vital, mas adicionar um monte de floreio num trabalho pode, na verdade, atrapalhar a gente de fazer o básico bem feito. E o mais interessante disso tudo é que essa ideia não é só um truque de produtividade. Ela é, na verdade, um princípio fundamental numa das áreas mais inovadoras do mundo, que é o desenvolvimento de software. Vamos ver como essas coisas se conectam? Olha só que legal! Lá em 2001, um grupo de 17 desenvolvedores se juntou para criar o que hoje a gente conhece como Manifesto Ágil. Era basicamente um conjunto de ideias para conseguir criar softwares melhores, removendo tudo o que atrapalhava e focando em gerar valor de verdade, do jeito mais direto e eficiente possível. E este é um dos 12 princípios centrais do manifesto. E a simplicidade dele é genial. Pensa bem, não se trata de trabalhar menos. Se trata de maximizar a quantidade de trabalho que nem precisou ser feito. É a arte de eliminar o que é supérfluo para que o que é essencial possa brilhar. A gente pode pegar esse princípio super poderoso e aplicar em qualquer coisa na nossa vida. A simplicidade se torna a arte de maximizar os passos que não precisaram ser dados. Não importa o objetivo. O foco tem que ser apenas nos passos que realmente agregam algum valor. No fundo, tudo isso se resume a uma mudança de mentalidade. É a gente parar de ver complexidade como se fosse sinônimo de qualidade e começar a procurar ativamente pela simplicidade, que muitas vezes está bem na nossa frente, mas a gente nem percebe. Porque cada passo não essencial que a gente dá tem um custo. Não é uma coisinha inofensiva. Ele consome nosso tempo, que não volta mais, ele drena nossa energia e ele espalha o nosso foco. Quando a gente remove esses passos, a gente ganha de volta todos esses recursos valiosos para investir no que realmente vai fazer a diferença. E para fechar, tem essa citação brilhante do jornalista esportivo Enzi Benoit.
A genialidade, muitas vezes, não está em resolver um problema super complexo, mas em enxergar a simplicidade que ninguém mais viu. Então, a pergunta que fica é: em quais projetos hoje é possível encontrar essa genialidade de uma simplicidade que passou despercebida?